Essa que eu estou chegando aí na sua casa, no seu trabalho, com o Imóveis em Foco. E cheia de novidades, viu? Que no último dia 17 aconteceu o maior evento de arquitetura, decoração e design, o Salão Internacional de Milão. E no programa Imóveis em Foco de hoje, você já vai ficar por dentro de algumas das principais tendências que foram lançadas com a arquiteta Maria Cláudia Vancini, diretamente da Itália. E falando em tendências, o Chevron está super em alta e você vai ver como levar esse estilo para dentro de casa. Inclusive, nós vamos te mostrar um apartamento que aderiu a essa tendência de diversas formas. Uma cena que chamou a atenção na semana passada. Após a explosão, apartamento em Itapuã ficou totalmente destruído. Você vai ver quais os cuidados que devemos ter com o gás em casa. E hoje também tem o quadro Dicas do Profissional. Olá, gente, sou Rosana Andrade, design de interiores. A dica de hoje é a iluminação na sala. A iluminação pode e deve ser trabalhada tanto por questões de funcionalidade, para deixar o ambiente mais claro, e até mesmo por detalhes decorativos que fazem toda a diferença. E tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo, no Imóveis em Foco, comigo, Roberta Salgueiro. E a gente começa o programa de hoje falando de um acidente que aconteceu no último dia 12 em Vila Velha, que foi a explosão de um gás em um edifício de luxo e deixou 2 pessoas gravemente feridas. Como prevenir e evitar essas situações e também como agir diante delas? É o que você acompanha agora na nossa matéria. Um grande barulho, parecia que o mundo vinha acabando. Não foi aquela explosão de estalar, não, parecendo tiro, não. Foi um bum. Tremer tudo. Tremeu tudo lá dentro de casa. E no prédio ao lado. Quando eu olhei para trás, que eu vi caindo as coisas, janela, vidro, alumínio, tudo caindo lá na piscina. As imagens assustam. Teto, fiação, janela, móveis e até paredes foram destruídas pela explosão de gás que aconteceu dentro deste apartamento e afetou mais 3 imóveis e deixou 2 pessoas gravemente feridas. O apartamento onde ocorreu a explosão fica no 13º andar deste edifício aqui na rua Goiânia, em Itapuã, Vila Velha. Nós não tivemos acesso ao imóvel, inclusive a portaria continua interditada, mas mesmo daqui de baixo é possível já identificar alguns prejuízos em decorrência da explosão. Nós fomos até o Corpo de Bombeiros e conversamos com o chefe do Departamento de Prevenção da Defesa Civil sobre o motivo da explosão. Já se iniciou a investigação pericial, que vai, diante das hipóteses que vão surgindo durante a investigação, determinar qual é a real causa do acidente. Mas o que já está claro para a gente é que foi um acidente com GLP, um vazamento, né? A gente não sabe o motivo que gerou o vazamento ainda. Em contato com uma fonte ígnea ainda não identificada, causou a explosão que aconteceu lá. Eles estavam fazendo um transporte de um ponto de gás, de uma posição para uma posição mais afastada, aproveitando a reforma do apartamento da ocupação. Diante de uma situação dessa, o que o senhor orienta, né? O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer na hora, numa situação que a gente identifica um vazamento de gás? Fecha a válvula para cessar o vazamento, abre porta, janela, o que for possível para aumentar a ventilação. Evacua o pavimento, né, onde você exige a possibilidade de ter o GLP e aciona o corpo de bombeiros. Por exemplo, acionar a luz, no momento desse, nem pensar. Né? Não é aconselhável acionar o interruptor, porque o acionamento do interruptor normalmente ocorre o faiscamento, e o faiscamento às vezes é o suficiente para começar a combustão do GLP. Patrícia Esperandio é presidente da administradora de condomínios Confiança. Ela ainda chama atenção para um detalhe que poucos gestores observam e acaba sendo esquecido no dia a dia. São os reguladores de gás, que ele tem que ser trocado a cada 5 anos, essa peça aqui.
E o vencimento fica bem escondido atrás, talvez seja por isso que dificulta. Os clientes que são administrados pela confiança, os inspetores têm a obrigação de vistoriar e fazer os orçamentos para poder trocar a cada 5 anos. É de suma importância a troca desse regulador. Então é uma peça indispensável que muitos gestores, né, esquecem de fiscalizar, mas os condomínios que são administrados pelo Grupo Confiança têm essa tranquilidade, né? Tem, a gente sempre elabora os orçamentos. No mercado é importante trocar o regulador que tem o certificado do Inmetro, porque tem de várias opções, então tem que ser certificado. E os preços variam entre de 25 até 40 reais, por isso que tem que fazer as cotações para ver o melhor preço. A Patrícia comentou aqui com a gente que essa validade geralmente ela fica escondidinha, né? Ela fica assim, ó, aqui por trás. É difícil, realmente, à primeira vista a gente não consegue, mas vai aí uma outra dica do Grupo Confiança. Porque como o vencimento fica aqui atrás e você não consegue mover a peça, a gente usa um espelho ou o celular na tela de selfie, que aí consegue ver o vencimento. Talvez seja um dos motivos que chama pouca atenção das pessoas, né? Além disso, os novos apartamentos contam com aquecedor de água a gás, o que também devemos redobrar a atenção. Tanto o fogão quanto o aquecedor, a gente tem que ficar atento. O gás natural, por exemplo, que hoje 50% dos condomínios já estão usando, quase não tem cheiro nenhum, então é imperceptível. Então é preciso sempre deixar a janela da área de serviço um pouco aberta, porque se você deixa os 3 dedos assim, não dá para chover. E ao mesmo tempo o ar circula, se tem essa circulação é mais seguro. E a gente está aqui visitando um condomínio que ele é administrado pelo Grupo Confiança. Eu observei todos os cuidados com esses itens de segurança. É um diferencial da administradora, né, Patrícia? Nós temos mais de 120 condomínios administrados em todo o estado. A equipe é preparada, quem faz esse trabalho na rua é o inspetor de campo, então a gente instrui eles, tem um plano de ação que eles têm que fazer quando chega ao condomínio. Então essa orientação é feita no dia a dia, a gente faz muito comunicados, que através da comunicação é importante. Mesmo com todos esses cuidados no condomínio, é preciso também ter atenção dentro de casa, principalmente ao realizar uma obra, para evitar acidentes como este que aconteceu em Vila Velha. Nossa equipe conversou com o engenheiro e sócio proprietário da Nofire, uma empresa especializada na instalação de sistemas contra incêndio e explosões, que está há 18 anos no mercado. E o engenheiro ressaltou a importância do projeto de todas as instalações ao executar uma obra. Com esses projetos, eu consigo planejar onde que eu vou fazer intervenções e se precaver. Principalmente rede de gás. Eu não posso demolir uma parede que tem uma tubulação de gás. Isso com certeza é um grande risco. O engenheiro Marcos ainda chama atenção para um recurso que deveria ser obrigatório ao construir um empreendimento: a ventilação permanente. Essa ventilação, ela nada mais é do que uma parte acima da janela, geralmente nas áreas de serviço. É só o profissional manter uma veneziana permanente sobre essa janela. E aí isso vai manter sempre a troca de ar dentro da cozinha. Todos esses detalhes são para garantir a sua segurança. São inúmeros itens que são pensados e projetados. Por isso a importância de buscar uma empresa com credibilidade que cuide de tudo isso. E a Nofire está há 18 anos no mercado. Nós procuramos nos especializar em todos os sistemas que são exigidos pelo Corpo de Bombeiros, desde instalação de extintores até instalação de sistemas mais complicados como chuveiros automáticos, detecção de fumaça. Então, nossa empresa ela procurou acompanhar essa necessidade das empresas de se regularizarem e ter um alvará de funcionamento junto a este órgão. Nós estamos o tempo todo antenados na busca de excelência para atender ao Corpo de Bombeiros em todas as suas exigências. A gente tem que levar mais a sério essa recomendação de lidar com empresas que conhecem do produto e tem certificação para execução. Em alguns casos você escolheu uma empresa que não entende muito bem do serviço, o prejuízo é só econômico,
Mas se tratando de ALP especificamente, o risco é muito maior. Você pode ter um prejuízo de vida, as pessoas podem morrer por conta do acidente. Mudando de assunto, agora vamos falar de coisas boas. O maior evento de arquitetura, decoração e design do mundo, o Salão Internacional de Milão, que iniciou no último dia 17, e a querida arquiteta Maria Cláudia Avancini está lá, já mandando pra gente todas as novidades. Olha só. Chegamos! O grande dia esperado! Primeiro dia, olha lá, gente! Salone del Mobile Milano, 17 a 22, estamos aqui, acabamos de chegar. Estou aqui com o Marcelo, meu amigo querido, participando desse evento bacanérrimo. Bom, vamos lá, gente, vai começar, vai dar a largada agora, já! Comum aqui essas esteiras, né, que ajuda a gente a se locomover, porque assim é muito longe, é muito comprido e assim cansa muito, porque cada pavilhão desse é gigantesco. Aqui, por exemplo, tem um pavilhão, são 20. Olha o tamanho da feira. É algo assim surreal. Estou esperando aqui numa média de 400 mil pessoas. Não é à toa que o Salão Internacional de Milão é considerado o maior evento de design do mundo, onde todas as tendências são lançadas lá. E falando em tendências, as cores neste ano apareceram mais em tons pastéis, sem brilho, saindo do ocre, passando pelo cinza e indo até o verde militar suave. Uma outra tendência que vem com tudo é o vidro. Pode apostar! A gente percebe uma forte tendência do vidro na decoração. Ele entra aqui como um nicho, com acabamento todo em vidro. E aqui, essa frente é toda ela de vidro. Vidro bege, vidro branco, uma madeira rústica e o pé em vidro também. O vidro realmente marcou forte presença em muitos estandes na feira, principalmente em grandes cristaleiras, trazendo ainda mais leveza ao mobiliário. Pode apostar, os vidros também vêm coloridos e com texturas. Outro material que também teve destaque foi o aço inox, como base dos móveis. Além disso, muita madeira, sem brilho e pedra natural. A natureza realmente invadiu, inclusive nos acabamentos, amadeirados, sempre natural, nunca com brilho, com verniz, sempre um toque bem natural. E pedra, limestone, aço inox, alumínio. Bom, esse foi apenas um breve resumo sobre os materiais que mais se destacaram no Salão Internacional de Milão e que você pode investir na decoração da sua casa sem medo. E na semana que vem, Maria Cláudia Avancini estará de volta para apresentar mais outras fortes tendências que foram destaques no Salão Internacional de Milão. Ela já está com a bagagem cheia de conteúdo e novidades. Espero estar levando para vocês informações gratificantes, bonitas, interessantes, para que o seu público privilegiado receba isso em primeira mão. Um beijo grande e fiquem com Deus. E ainda falando em tendências, no próximo bloco você vai conferir tudo sobre o chevron, um material que está super em alta. Inclusive, nós vamos também apresentar um apartamento que traz essa proposta de diversas formas. É daqui a pouquinho, o Imóveis em Foco já volta. Continue aí, viu? Estamos de volta do intervalo comercial e agora você vai conferir uma dica super bacana para deixar a sua sala ainda mais aconchegante. Dicas do profissional. Oferecimento Romanza Laranjeiras. Showroom de ideias. 3328-0342.
Olá, gente, sou Rosana Andrade, design de interiores. A dica de hoje é a iluminação na sala. É muito importante a iluminação na sala. Ela pode trazer várias cenas diferenciadas para vocês. O aconchego, que é muito importante numa sala. O tom da luz também, que também pode mudar completamente o ambiente de vocês. Primeiro ponto, toda sala precisa de uma iluminação central, por questão até de funcionalidade do local. Depois disso, podemos trabalhar com a iluminação decorativa. Esse painel aqui, ele foi aplicado fita de LED, aqui por baixo todinho e por cima dele todinho. Em outros tipos de painéis, a gente pode fazer detalhes de rasgos nele, de aberturas, e fica bem diferenciado também o painel com essa fita de LED. Já nessa parede aqui, foi feito um nicho onde aplicamos um espelho no fundo, com esse trabalho desse painel todo vazado. E para dar aquele toque especial de profundidade, que inclusive vocês estão vendo, foi colocada fita de LED também, toda embaixo da parede e por cima do nicho, trazendo muito mais aconchego para o espaço. Nem sempre uma sala de jantar precisa de um luxo em cima da mesa. Podemos sair totalmente do óbvio e deslocar esse lustre para um canto da sua sala, como foi feito aqui. E aproveitando a marcenaria de onde sai o pendente, foi feito esse painel ripado, justamente para receber essas iluminações embutidas, que dá o efeito de profundidade. Além disso, você pode trabalhar a iluminação em nichos, embaixo de rack, usando tanto a fita de LED como os próprios pontos mesmo de spot, aquelas pequenininhas embutidas. E mais uma dica, luz para a sala sempre amarela, porque ela traz o aconchego para o ambiente. Eu sou Rosana Andrade, design de interiores. Essa foi a dica da semana. E você, está convencido de iluminar sua sala a partir de agora? Dicas do profissional. Oferecimento Comanza Laranjeiras. Showroom de ideias. 3328-0342. Você já ouviu falar no chevron, aquele zigue-zague que está super em alta na decoração? Você vai conferir agora diversas formas de levar essa tendência para dentro da sua casa, o que traz um conceito bem moderninho. Chevron, anota aí, essa é a estampa queridinha do momento, capaz de levar personalidade e charme a qualquer espaço, deixando bem arrojado. E cai bem em todos os estilos, viu? Desde os mais clássicos até os mais modernos. E a arquiteta Aparecida Lamari vai mostrar como que a gente utiliza o chevron na decoração, as diversas formas, né? Agora vem cá. É uma tendência ou já virou um estilo estabelecido, hein? É isso aí, já deixou de ser uma tendência, né? O chevron ele veio para ficar, já tem uns bons anos que ele está sendo muito usado e como a gente pode usar de maneiras muito diversas, então ele veio para ficar mesmo. Em 2014, mais ou menos, a gente viu esse estilo, né, explodir principalmente nos quartinhos de bebê, né? Mas não fica restrito só ao universo infantil, muito pelo contrário, né? Não, de jeito nenhum. Realmente ainda é usado para quartinho de bebê, por ser uma forma até um pouco lúdica, né? E não só no papel de parede, mas você tem opção de almofadas, de tapetes, até de adornos, então você consegue brincar com o chevron de formas diversas. E engana-se quem acha que o chevron surgiu agora. Essa estampa é mais antiga do que você pensa. Ela tem registros decorativos da Grécia Antiga, 1800 anos antes de Cristo, em cerâmicas e murais. Na década de 50, a Missoni, que é uma grife italiana, lançou os tecidos em chevron que disseminaram pelo mundo. E agora a Aparecida vai mostrar como que a gente utiliza, né? Pode misturar chevron com chevron. É sempre bom ter um cuidado na hora de misturar, porque já é uma estampa marcante, principalmente tem que prestar muita atenção nas cores. O chevron pode ser mesclado com outras estampas, até mesmo floral, que fica super bacana. Aí a gente vai prestar atenção nas cores, para que elas conversem e
também pode ser usado em tom sobre tom, ou até mesmo na trama dos tecidos. Então, sabendo usar, atende a praticamente qualquer público. Se você é mais discreto, olha só essa outra proposta aqui, também é super bacana. Aqui ele já não tem mudança de cor, ele é só mesmo a padronagem na almofada, ela toda numa cor lisa e é uma cor bem discreta. Aí, nesse caso, você pode sim acrescentar uma outra estampa de chevron. Veja só que interessante fica o resultado, imprimindo ainda mais personalidade. E uma outra forma de explorar essa tendência é através dos revestimentos. E a criatividade vai além, tá, gente? Tem a proposta tradicional e tem também os mais ousados, que fazem uma brincadeira mesmo na paginação dos revestimentos que trazem essa proposta, vamos dizer, ou do chevron ou da espinha de peixe, né? Basicamente a mesma coisa. É muito legal, porque aí você pode ousar mais numa cor mais forte, você pode ir para os candy colors, por exemplo, ou um preto e branco, pode fazer um degradê. Para a área externa também, você consegue usar, por exemplo, os cobogós. Esse aqui especificamente está nessa linha, espinha de peixe, e fica super bonito também. Aparecida, a gente mostrou então nessa matéria que quem gosta, né, quem curte essa proposta do chevron pode investir realmente em casa, seja num detalhe, né, numa almofada, num tapete ou no revestimento, porque afinal de contas são diversas possibilidades e isso já deixou de ser tendência. Isso é um estilo realmente que veio para ficar. Vale a pena investir em casa, né? Vale a pena. É difícil não agradar, porque a gente tem possibilidades para todo tipo de gosto, fica atual, fica bacana, então pode apostar no chevron. E falando no chevron, no próximo bloco você vai conhecer um apartamento que traz essa tendência aplicada de várias formas, né, Vinícius? Inclusive no piso. Não saia daí, a gente vai mostrar todos os detalhes no próximo bloco. No bloco anterior, você acompanhou uma matéria sobre o chevron, um estilo que está super em alta na arquitetura e na decoração. E agora você vai conhecer um apartamento que traz essa tendência aliada à literatura. A loja era escura, atoalhada de coisas velhas, tortas, rotas, enxocalhadas. Ia sair, quando vi uma gaiola pendurada na porta, tão velha como o resto, para ter o mesmo aspecto da desolação geral. Faltava ali estar vazia. Não estava vazia. Dentro pulava um canário. Você ouviu aí trechos do conto Ideias do Canário, de Machado de Assis. E foi o arquiteto Vinícius Alberto que traduziu isso no projeto deste apartamento a pedido da cliente. E o interessante é que você também se identifica com esse conto, né, Vinícius? Você gosta, né? Gosto. Isso aqui foi um presente fazer esse projeto. Porque quando eu fui fazer a primeira entrevista com a cliente, até para entender o que ela precisava para o morar dela, e ela declamou Machado de Assis para mim. Ideias do Canário é um conto que remete ao mito da caverna de Platão, e o projeto ele se desdobrou através das narrativas de Machado. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente o que você trouxe aqui pro apartamento representando esse conto. Mas você também utilizou aqui uma tendência que no bloco anterior a gente já comentou dela aqui no programa, que é a proposta do chevron, né? Por onde tudo isso começou, Vinícius? Num projeto a gente tem que ter alguns elementos geométricos para a gente criar um impacto visual que traga bem-estar e tem um valor estético também. Como a gente sempre está acostumado a trabalhar as mesmas paginações de piso, e essa cliente ela deu liberdade, eu percebi que eu poderia inserir esse desenho de escama de peixe
no piso do apartamento todo para valorizar o projeto. E depois disso, no detalhamento de granito, na marcenaria, em alguns elementos do mobiliário, eu fui meio que desconstruindo essa padronagem e tentando impulsionar a geometria para poder fazer um casamento. E o legal da história do conto, que como eu tenho essa relação do pássaro, da gaiola, da liberdade, eu peguei essa representação gráfica da continuidade das grades de uma gaiola, né? E eu tentei representar isso no apartamento de uma forma sutil. Por isso que surgiu a ideia de trabalhar o chevron, a escama de peixe e todas essas padronagens gráficas nesse projeto. E se tratando do conto, da história em si, quais outras formas que você representou aqui no projeto? Eu tenho 2 cristaleiras que foram reformadas com folha de ouro, que representam o antiquário, que é a primeira parte do conto. Só que dentro a gente fez uma arte gráfica impressa que remete às penas, algo voando, a liberdade que remete ao final do conto. Na cozinha a gente tem mistura de palha sintética que remete à gaiola. A gente tem uma plotagem colada no vidro que dá um toque de modernidade, porém tem uma relação com a parte final do conto também. E no final de tudo entrou uma obra de arte que foi a tentativa de uma artista plástica compreender a ideia da moradora em relação ao conto. E uma marca registrada do Vinícius são os móveis assinados. Não poderia faltar nesse projeto tão cheio de conceitos, né? Que honra, que honra. Não, mas eu acho que quando a gente trabalha móvel assinado e quando a pessoa ela tem condição de investir, eu acho que traz um repertório bacana para você viver dentro daquele espaço, sabe? A gente tem Sérgio Rodrigues, a gente tem a Chimbô, Quilin também, a gente tem a poltrona, a cadeira Fernando dele. Vinícius, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Imóveis em Foco, mostrando como que a gente une poesia, literatura, tudo isso num projeto, como que a gente realmente faz a nossa casa com a nossa cara, com a nossa identidade. Isso é muito bacana, né? Trazendo ou não tendências, né? A tendência, o fato do chevron estar aqui, na verdade, é um segundo plano, né, baseando mais na história de vida, no que essa proprietária gosta, e a gente vê que você sabe fazer essa misturinha muito bacana, viu? Obrigado, é uma fundamentação, né? Eu acho que nós, designers, arquitetos, a gente produz conteúdo, a gente proporciona boas ideias para tendências, e a gente que cria tendência, né? É isso aí, com certeza. E é nesse clima, gente, que nós encerramos o Imóveis em Foco desta semana, lembrando que nós temos a reprise, anota aí, Vinícius, no domingo, 9h30 da manhã, e na próxima quarta, às 11 horas, viu? E o nosso programa inédito agora, um pouquinho mais cedo, todos os sábados, às 9 horas da manhã. Então, até lá com muito mais novidades para você e, é claro, para sua casa. Tchau! Adorei! Parabéns!